Certo. Então, né, essa primeira parte mais de informação, respeito ao trabalho de conclusão de curso, né, não vai ser muito diferente daquilo que vocês já viram, né. Então, inicialmente, a gente vai falar sobre a pesquisa, né, é importante que vocês saibam, tenham em mente que esse conceito de pesquisa, ele diz respeito a alguns conceitos bem específicos, né, um conjunto de conhecimento racional. Então, é preciso que, quando a gente faça a pesquisa, a gente deixe, de certa forma, aqueles conceitos, né, que a gente está habituado a ter, né, a questão da subjetividade. Então, é preciso que a gente trate a pesquisa da forma mais objetiva possível. Né? É um conjunto de conhecimentos racionais, certos ou prováveis, obtidos de forma metódica, né, isso daí vocês já devem ter percebido que tem uma metodologia e há um rigor nessa metodologia, né? Esse conhecimento ele tem que ser sistematizado. Vocês já viram, por exemplo, que no projeto de pesquisa e mesmo no artigo, ele é bem organizado, ele tem ordens, né, de itens que são sequenciais e são verificáveis, né? Toda pesquisa tem que ter, que produz um determinado conhecimento, ela tem que ter uma metodologia que possibilite a outros pesquisadores utilizar e que faz referência a um objeto de a mesma natureza, certo? Nesse caso aí, a gente diz respeito à especialização de vocês, nós vamos estar falando de um conhecimento que vai estar ligado à área da Libras, né? Então, nós vamos ver 4 tipos de pesquisa, 4 caracterizações, né? Do ponto de vista da natureza da pesquisa, do ponto de vista dos objetivos, do ponto de vista da forma de abordagem do problema e do ponto de vista dos procedimentos técnicos. Então, esses 4 pontos, eles têm que estar presentes lá na metodologia de vocês, certo? Agora, nos próximos slides, nós vamos ver como é que esses pontos, eles se distribuem, eles se classificam. Então, quanto à natureza da pesquisa científica, nós vamos ter 2 elementos, certo? Aí vocês estão vendo um quadrinho vermelho, com a linha vermelha, né? Que é a pesquisa básica ou fundamental. Essa pesquisa, ela gera conhecimento, logicamente. Por quê? Porque vocês, no caso, quem faz uma pesquisa básica, é um processo de teorização, de comparação, de dialética, né, de discussão de conceitos, para se chegar a uma conceituação, digamos assim, o mais próximo possível da unanimidade, né? Então, esse tipo de pesquisa básica, né, gera conhecimentos que são aplicados posteriormente nas pesquisas aplicadas ou tecnológicas. Então, é uma via de ida e volta, né? A pesquisa básica, ela dá suporte à aplicada, que, por sua vez, dá suporte à pesquisa básica. Então, o conhecimento produz tecnologia, que, por sua vez, resulta no avanço da produção de conhecimento. E lá do outro lado, vocês estão vendo aí a pesquisa aplicada ou tecnológica, né? Ela gera algo mais palpável, mais visível aos olhos. Ela gera produtos, como, por exemplo, vamos citar aqui uma pesquisa básica, por exemplo, a teoria lá de Einstein, que possibilitou aquela criação daquela fórmulazinha lá de energia, e isso é uma pesquisa básica. E essa pesquisa básica dele foi aproveitada para gerar um produto, que no caso é uma bomba nuclear, certo? Aquela bomba lá de 1945 teve esse processo aí de aplicação de uma teoria, dentre outras, né, de Albert Einstein. Gera processos, ou seja, um conhecimento, ele gera processos, ele gera, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, a administração. Eu posso criar um processo que vai otimizar, por exemplo, uma situação dentro de uma empresa. Por exemplo, a gente pega a parte de meio ambiente. Eu posso gerar um processo a partir, por exemplo, da norma ISO 14001, que é uma norma ligada à questão de meio ambiente, e a partir disso eu posso gerar um processo dentro dessa empresa que vai gerar, por exemplo, economia de energia, economia de água, redução de impactos ambientais, certo? A partir da geração de um processo. Embora não seja algo palpável, né,
gerou um produto, gerou, no caso aí, aliás, foi resultado de uma pesquisa aplicada. E gera conhecimento também, porque à medida que os cientistas conseguem gerar uma tecnologia, consequentemente, eles conseguem avançar na produção do conhecimento científico e possuem uma finalidade imediata, certo? Tanto a pesquisa básica quanto a aplicada, ela visa um ponto em comum, que é a melhoria da qualidade de vida. E é isso que vocês vão fazer, né? Seja uma pesquisa no âmbito da especialização de vocês, vocês vão buscar melhorar a qualidade de vida, seja a sua qualidade de vida, ou seja a qualidade de vida enquanto os alunos que têm alguma deficiência, são surdos, ou são cegos, ou têm algum problema de mobilidade, certo? Então, nesse caso específico aí, vocês vão trabalhar com surdos, certo? Então, vocês vão procurar, de alguma forma, seja por meio de uma pesquisa básica, seja por meio de uma pesquisa aplicada, melhorar a qualidade de vida desse setor da sociedade, certo? Em relação à pesquisa científica, do ponto de vista da natureza, deu para compreender a diferença entre a pesquisa básica e a pesquisa aplicada? Por nenhuma dúvida? Não, nenhuma dúvida. Podemos passar para a próxima, né? Sim. Então, Sim. a pesquisa quanto aos seus objetivos, certo? Ela pode ser exploratória. É importante, lembrem, que toda pesquisa ela começa por uma pesquisa exploratória. Não tem como eu fazer uma pesquisa se eu não tenho conhecimento daquele tema. Então, vocês devem lembrar que toda e qualquer pesquisa começa, por exemplo, com um levantamento bibliográfico, com leituras acerca daquele tema. Eu quero trabalhar como que ocorre, quais são as técnicas, as metodologias de ensino de matemática para os surdos. Não tem como eu começar uma pesquisa se eu não tenho leitura, se eu não tenho conhecimento. Então, o primeiro passo de toda e qualquer pesquisa é a pesquisa exploratória. Não existe pesquisa sem esse primeiro passo da exploração, de você entrar em contato com aquele conteúdo, com aquele tema, certo? Então, a primeira aproximação com o tema. Se deve conhecer os fatos e fenômenos relacionados ao tema, que variáveis é que interferem, quais são os problemas. Tudo isso você vai conseguir perceber a partir dessa primeira abordagem, desse primeiro contato com esse tema. Isso deve recuperar as informações disponíveis, e é aí que você vai ter as primeiras descobertas, as primeiras hipóteses, certo? A respeito daquela sua temática. Essa pesquisa exploratória, ela por si só já é uma forma de pesquisar, certo? Muitos de vocês podem não querer avançar, certo? Pode querer ficar, por exemplo, apenas em uma pesquisa exploratória, que é o que a gente chama de revisão de literatura. E é preciso também entender que esses 4 tipos de classificações em relação à pesquisa, eles estão muito alinhados. Por exemplo, uma pesquisa exploratória, ela está muito alinhada a uma pesquisa básica, certo? Posteriormente, nós vamos ter a pesquisa descritiva, um levantamento das características conhecidas, componentes do fato, fenômeno ou processo. É feito na forma de levantamentos e observações sistemáticas, né, desses fatos, fenômenos, processos escolhidos. Então, se a exploratória lhe permite ver o que já tem produzido, o que já foi teorizado acerca daquela temática, a pesquisa descritiva ela lhe dá suporte para caracterizar, por exemplo, as causas ou o problema que vem a estar associado àquele fato, fenômeno, processo. Por exemplo, quais são as dificuldades de aprendizagem dos surdos em relação às ciências, né? Então, eu vou identificar essas dificuldades, mas eu posso parar só por aí, certo? Apenas identificar as dificuldades que ele tem. Eu não preciso obrigatoriamente propor uma solução. Mas isso é uma pesquisa válida. Eu posso apenas identificar quais são as causas e aí deixo para um outro pesquisador, por exemplo, vir e complementar minha pesquisa. Ou seja, eu apenas identifiquei o problema
aliás, as causas do problema, e esse outro pesquisador que vem posteriormente a mim vai, por exemplo, propor uma solução para aquele problema. E isso dá suporte ao terceiro tipo de pesquisa, que visa explicar uma teoria a respeito do fato, fenômeno, processo. Propicia aprofundar o conhecimento da realidade, né? E ela vai se ocupar com o porquê do fato, fenômeno ou processo, da forma como ele ocorre. E a partir daí, eu posso criar uma solução. Certo? A partir desse meu conhecimento inicial, que começou com a pesquisa exploratória, que me permite, nesse momento, chegar a propor uma solução, né, a partir da descoberta das causas que está interferindo nesse fato, fenômeno, processo, ou na forma como ele ocorre. Então, percebam como tudo é um processo, são etapas. A exploratória me permite aprofundar o meu conhecimento, a descritiva me permite descrever as causas desse problema, e a explicativa me permite gerar uma teoria, certo? Teorizar. E a partir daí, e entra aquele conhecimento prévio que eu adquiri a partir da pesquisa exploratória. Ou seja, eu vou poder comparar aquilo que é mais geral, aquilo que já está na literatura, aquilo que eu encontrei na minha pesquisa, a nível local, a nível de Esperantino, a nível de Barras, a nível de Batalha, certo? Acerca dessa classificação, ficou alguma dúvida? Não. Podemos passar, né? Sim. Ótimo. Tudo bem, então vamos para a próxima. A abordagem do problema da pesquisa. Nós temos tipos. Né? A quantitativa, nós utilizamos para traduzir em números as opiniões. Daqui, por exemplo, você pode utilizar, dizer que vai fazer a pesquisa quantitativa quando você vai trabalhar com questionários, com entrevistas, em que você vai quantificar, por exemplo, quantos alunos surdos se evadiram de uma determinada escola. Né? Então, isso é quantificação, quando você utiliza técnicas estatísticas. Você vai tirar uma média, você vai tirar um desvio anual, né, sei lá, de 10 anos. Então, assim, quando você utiliza técnicas estatísticas, você está trabalhando com a pesquisa quantitativa. E a segunda, nesse caso aqui, deixa eu até mudar logo aqui, é a qualitativa, certo? Nessa qualitativa, não requer o uso de métodos ou técnicas estatísticas. Né? Ela é, portanto, descritiva. Geralmente se trabalha com qualitativo quando você vai trabalhar, por exemplo, com questões abertas, né? Com questões que você exige que a pessoa descreva determinada situação. E você pode trabalhar com as duas, né? Chamada quantitativa, que é quando você trabalha com as duas modalidades de pesquisa, tanto aquela que se utiliza de técnicas estatísticas, como aquela que se utiliza apenas de uma abordagem descritiva, certo? Em relação a essas duas, deu para entender como é que funciona? Sim. Sim. Certo, então vamos passar adiante. E essa, que vocês viram, ela está muito relacionada ao método. Aqui nós vamos ver a questão da operacionalização desse método, né, que é a parte de procedimento técnico, que é aquela parte que você vai dizer como é que você vai, de fato, colocar em prática essa sua pesquisa. Então, elas servem, no caso dos procedimentos técnicos, né, servem de mediação prática para a realização das pesquisas. E elas obrigatoriamente têm que estar compatíveis com o método, certo? Não pode, por exemplo, você vai dizer que vai fazer uma pesquisa utilizando o método dialético, que é um método de discussão em que você, ao longo do seu texto, você contrapõe ideias, ou seja, apresenta autores favoráveis àquela sua ideia e autores contrários àquela sua ideia, e lá na parte técnica você coloca uma técnica totalmente oposta àquilo que é o método dialético. Então, tanto o método quanto a técnica, eles têm de estar alinhados, certo? Eles têm que casar.
Importante perceber que não é obrigatório você utilizar apenas uma técnica ou apenas um método. Você, a partir dos objetivos que você traçou para a sua pesquisa, aí é você que vai ver qual o método mais adequado e quais as técnicas mais adequadas. De duas, por exemplo, você pode utilizar entrevistas, você pode utilizar a aplicação de questionários, você pode utilizar pesquisa participativa. Uma não exclui automaticamente a outra. Vai ver qual é a técnica mais adequada para que aquele método que você escolheu, ele consiga atender aos objetivos do seu estudo. Então, nós vamos ter algumas técnicas. A documentação, que é uma técnica mais geral, né? Vocês sabem, por exemplo, que a fala de uma pessoa é um documento, que uma pintura rupestre é um documento, certo? Não é apenas aquilo que está escrito, que no caso da pesquisa bibliográfica, diz respeito a isso, né? É apenas aquilo que já foi publicado, em CD, em DVD, em sites, em revistas, em livro. No caso da pesquisa bibliográfica, é mais específico, né? Apenas aquilo que já foi publicado. Aí nós temos o levantamento, né? Que nós vamos ter, por exemplo, as entrevistas não diretivas. As não diretivas é aquela que você vai ter uma conversa, né, com essa pessoa, não diretamente já levando um roteirozinho bem estruturado, deixa a pessoa falando livremente, por exemplo, você pode gravar e depois você transcreve. E nós temos as entrevistas estruturadas, que é aquela que você já tem um roteiro, né, pré-determinado, e vai apenas seguindo. Ela economiza, por exemplo, tempo, ela lhe dá, por exemplo, uma maior objetividade. E aí nós temos o questionário. Qual a diferença da entrevista para o questionário? O questionário você apenas entrega, né, para a pessoa, manda por e-mail, por exemplo. Infelizmente agora vocês não vão poder fazer isso, né, de estar frente a frente com a pessoa. Então, tudo agora tem que ser virtual, né? Ah, mas eu quero aplicar um questionário. Mas dá certo aplicar um questionário. Você pode mandar um questionário pelo WhatsApp, você pode mandar um questionário, você elaborar um questionário virtual, por exemplo, no Gmail, tem essa possibilidade de você elaborar um formulário, você pega o link e envia, por exemplo, num grupo, e aí essas pessoas vão responder. E a entrevista da mesma forma. Da mesma forma como nós estamos conversando aqui, né, nessa sala virtual, você pode marcar uma entrevista com a pessoa, ali de 10, 15 minutos, pronto, está resolvido, certo? Então, agora nós temos que utilizar mais do que nunca, né, essas diversas formas de situações virtuais. Nós temos a observação, que geralmente é uma técnica que não é muito bem aceita, mas ela lhe dá a possibilidade de conhecer o seu objeto, né, por meio da observação, perceber, por exemplo, problemas de ensino. História de vida, né, como se você fosse fazer uma biografia de uma pessoa importante, por exemplo, na cidade esperantina, aquele precursor do ensino de Libras, aquela primeira pessoa que introduziu alguma técnica diferente, alguma coisa assim, na cidade. Pesquisa experimental, infelizmente também agora vai ficar mais complexo, né, para se fazer, porque ela é presencial, ela demanda o isolamento das variáveis e do objeto estudado em laboratório ou em sala de aula. A pesquisa ex-facto é justamente o contrário da experimental. A experimental, você isola as variáveis, né? Essa ex-facto, não. Você vai observar o fenômeno ocorrendo da forma como ele ocorre, de forma natural. Você não vai interferir, você não vai isolar na laboratório, né? O estudo de caso é um estudo específico. Por exemplo, você pode querer estudar um aluno surdo específico, especificamente de uma sala de aula. Então, isso vai ser um estudo de caso. E a pesquisação, né? Ela é muito ligada à pesquisa explicativa, que é quando você
observou, descreveu as causas do problema, e a partir disso você vai ter a possibilidade de criar uma estratégia para tentar solucionar aquele problema. Então, por isso que se chama pesquisa-ação. Dessas técnicas aí que vocês observaram, ficou alguma dúvida em relação a algum? Não. Então, né? Vamos passar aqui adiante. Essa parte aqui, geralmente é a parte mais complexa, né, do exemplo de um TCC, que é você saber o que é que você quer fazer, que é que lhe chamou mais atenção, né, como objeto de estudo. O que é que você quer estudar? Isso talvez seja a parte mais complexa, por quê? Porque tem uma infinidade de possibilidades para estudos, certo? Então, o tema ele é o primeiro passo para a realização de uma pesquisa, né? Diz respeito a qualquer assunto amplo que necessite melhores definições, melhor precisão e clareza do que já existe sobre ele. Eu quero estudar o ensino de matemática para surdos. Isso é um tema, isso é bem amplo, certo? Tem uma infinidade de possibilidades. Ah, mas você quer estudar o quê dentro do ensino de matemática para surdos? Você quer da questão das 4 operações, álgebra, você quer estudar geometria, você quer estudar o quê, né, dentro desse ensino da matemática. A partir desse tema, você vai afunilando, né, você vai reduzindo as possibilidades de estudo para um estudo mais específico, um tema mais específico, né, que é o que a gente chama de delimitar, que é selecionar o tópico, ou parte dele a ser, né, fornece definições mais claras, precisas e concretas, e facilita o seu trabalho. Por quê? Porque vai diminuindo a gama, o universo amostral de temas dentro daquela área. Facilita o trabalho de pesquisa e a elaboração do texto, né? Bem como permite um maior aprofundamento. Então, você vai escolher especificamente uma área, um pedaço daquele tema para estudar. E é a partir daí que você tem a possibilidade de criar um título, né? Que diz respeito ao tema da pesquisa de forma sucinta, objetivo, mas retratando o problema em questão. Ou seja, você tem que apresentar naquele título, por exemplo, o espaço e o tempo, quando for pertinente. Ah, eu quero estudar a evasão escolar de surdos numa escola da rede pública do município de Esperantino durante o período de 2010 a 2020. Pronto, isso seria um título. Eu peguei um tema geral, que era o ensino da matemática para surdos, fui delimitando, né, até eu chegar a um título. A outra parte diz respeito à problematização, que é composta por 2 itens. O primeiro item diz respeito ao problema, né? A pesquisa deve ser focada numa questão associada ao tema, ou seja, você pegou aquele tema geral e agora você vai criar uma situação que é uma pergunta, geralmente, certo? A pesquisa deve ser focada numa questão associada ao tema com importância real e que não tenha sido devidamente respondida pela literatura existente. Ah, mas o meu trabalho já existe, foi desenvolvido por fulano de tal, lá no município de Joaquim Pires. Mas o público, né, no qual aquele estudo de Joaquim Pires foi desenvolvido pode ser diferente do público, por exemplo, de Esperantino. Então, os resultados que o fulano de tal encontrou lá em Joaquim Pires podem ser diferentes do resultado da sua pesquisa lá em Esperantino, certo? Então, o problema deve orientar a pesquisa, ou seja, o problema, que é uma pergunta, é aquilo que você vai querer resolver. Por exemplo, quais são as dificuldades de aprendizagem no ensino da matemática para alunos surdos? Isso é o seu problema. Isso é o que vai nortear a sua pesquisa. É isso que você vai tentar resolver ao longo da sua pesquisa. É isso que você vai tentar dizer ao leitor como é que ocorre. Então, o problema deve orientar a pesquisa, que tem como objetivo contribuir para o seu esclarecimento, ou seja, responder aquela pergunta. E esse problema, inicialmente, ele tem hipótese.
né, a gente trabalha, geralmente, muito com o chamado método hipotético dedutivo, né? Essas hipóteses são respostas preliminares ao problema a ser investigado. É você quem vai criar. Vamos voltar para o exemplo que eu dei. Qual é a dificuldade de aprendizagem no ensino da matemática para surdos? Aí eu posso ter várias hipóteses. Por exemplo, o problema pode estar na falta de qualificação do professor. O problema pode estar na falta de material didático adequado para se trabalhar em sala de aula. O problema pode estar também no aluno, né? Por exemplo, eu tenho uma aluna no IFP que ela é surda, né? E ela se recusa a, a trabalhar com a linguagem brasileira de sinais, certo? Numa primeira abordagem, ela se sente, não sei se constrangido, não sei, mas ela se nega, por exemplo, a trabalhar. Então, mesmo que eu soubesse todas as estratégias de ensino para utilizar, o problema não estaria, por exemplo, no material didático e nem no professor, mas sim na aluna que se recusa, de certa forma, a, a ser considerado, por exemplo, uma aluna surda. Por quê? Porque, por exemplo, se professor e aluno conversarem na mesma linguagem, a mesma língua, né, na mesma batida, essa interação vai gerar uma possibilidade, né, de conhecimento. Então, isso são hipóteses, né? Preciso que vocês se atentem para o fato de que a hipótese tem que responder o problema. Mas isso não quer dizer que a sua hipótese obrigatoriamente tenha que estar certa. Você vai saber se ela está certa ou se ela está errada quando você for testar. Quando você for aplicar um questionário, quando você for fazer uma entrevista. Contudo, sempre esses dois têm que estar alinhados, certo? As suas hipóteses são respostas provisórias, e que elas vão ser testadas posteriormente, certo? Nesses dois itens, ficou alguma dúvida? Não. Passar aqui adiante. Justificativo. É a razão para você realizar essa pesquisa. Dentre um universo enorme de possibilidades para estudar, você escolheu justamente uma em específico. Mas por que você escolheu aquele dali? O que ele fez escolher aquele dali? Que motivos levaram você a escolher aquele tema? Então, você vai ter uma motivação profissional ou social, né, que é destacar no projeto, no caso do TCC, os usos teóricos e práticos dos resultados que você espera alcançar. Como é que você vai contribuir para a melhoria da qualidade de vida, né, dessas pessoas? Tem a motivação acadêmica, né, que nenhum trabalho começa do nada, ou seja, você vai dar a sua contribuição para a ciência. Então, isso é relevante. E a motivação individual. Por que o problema é importante? Você já pode ter tido contato com aquilo dali, na sua sala de aula pode ter um aluno surdo, na sua família pode ter um aluno surdo, na rua de casa pode ter um aluno surdo, que você percebeu certa dificuldade de aprendizagem. Então, a justificativa é isso, é como se você fosse vender um produto, e que você tem que convencer aquela pessoa a comprar. O projeto, no caso do TCC, é a mesma coisa. Nessa parte da justificativa, você vai tentar justificar o porquê a sua pesquisa é importante, certo? Os objetivos, né, servem para dar a direção da ação do pesquisador e definir a natureza do trabalho. É o que você pretende atingir com aquela sua pesquisa. Então, todos os objetivos que você vai colocar, eles iniciam com o verbo no infinitivo. Se o seu objetivo, se você pretende atingir uma análise, um diagnóstico, uma identificação, uma compreensão, você vai botar esse verbo no infinitivo. Eu quero analisar quais são as dificuldades de aprendizagem no ensino da matemática para surdos numa escola da rede pública do município de Esperantino. Não quero isso. Eu quero realizar um diagnóstico sobre as dificuldades de aprendizagem no ensino da matemática para alunos surdos. Então, todos os verbos começam, aliás, todos os objetivos começam com o verbo no infinitivo. E eles têm uma sequência lógica, certo?
Nós vamos ter dois tipos de objetivo: geral, que define o que você pretende alcançar com a realização dessa pesquisa, e os específicos, que apresentam um caráter mais concreto, são mais precisos, eles são mais objetivos, eles são mais direcionados a uma determinada situação que você quer atingir. E eles devem dar base para que você alcance o objetivo geral, certo? Em relação aos objetivos, alguma dúvida? Não, senhor. Não. Por exemplo, objetivos específicos. Você não pode dizer que você vai propor uma solução para um determinado problema como primeiro objetivo. Por quê? Porque você nem identificou ainda quais são as causas, você não identificou ainda se já existe algumas propostas, certo? Então, como eu havia falado, eles têm uma sequência lógica, certo? Depois de você identificar o problema, depois de você caracterizar esse problema, aí é que você vai poder propor uma solução. A parte da metodologia diz respeito a um conjunto de atividades organizadas para levantamento dos dados, para a realização da pesquisa, né? Na metodologia que você vai dizer como é que você vai realizar essa pesquisa, certo? Em que métodos, no caso, você vai se embasar, né? Descrever sucintamente o tipo de pesquisa e os métodos a serem empregados. Geralmente, a gente descreve só o tipo de pesquisa, quanto à abordagem do problema, quanto à natureza do problema, e quanto, aliás, da pesquisa, e quanto aos objetivos, né? O método, geralmente, ele fica implícito. Por exemplo, se eu estou trabalhando com problema e hipótese, quem lê o seu trabalho, lá na introdução, ele já vai saber que você está trabalhando com um método chamado hipotético dedutivo. Mesmo sem você ter mencionado dentro do seu texto em qualquer parte, né? Quem lê sabe que você trabalhou com método hipotético dedutivo. Se ao longo do seu trabalho sempre você vai fazendo a correlação autores que defendem, autores que são contra, sempre esse embate de autores, né, que defendem e autores que não defendem, quem lê o seu trabalho vai saber que está implícito que você trabalhou com o método dialético, certo? E assim sucessivamente. Então, eu peço que na metodologia você descreva apenas os tipos de pesquisa. Se você quiser descrever o método que você utilizou, tudo bem, mas não se faz necessário. Os procedimentos técnicos, né, que envolvem levantamento de campo, análise de dados, pesquisa bibliográfica, como é que você vai chegar a esses dados, se são dados secundários, né, que são dados, por exemplo, que já foram produzidos. Quero saber, por exemplo, qual é o percentual de alunos surdos presentes nas escolas do município de Esperantino. Eu posso, por exemplo, pedir esse dado, ou talvez já tenha esse dado, por exemplo, no site da prefeitura, na Secretaria de Educação, então só vou lá, pego aquela tabela, aquele quadro e vou inserir no meu trabalho. Secundário, é um dado que já foi produzido. Ou eu posso produzir esses dados, que ainda não tem. Não tem esses dados na Secretaria Municipal. Então, eu solicito, né, que cada diretor, por exemplo, me mande, não sei quantas escolas tem em Esperantino, digamos que tenham 20, sei lá, 15 escolas municipais. Você vai solicitar a esses 15 diretores de escola que enviem para o seu e-mail ou para o seu WhatsApp quantos alunos surdos tem lá na escola dele. Esse dado não tinha ainda sido organizado. Então, isso é um dado primário. Você foi o primeiro que coletou, certo? Então, isso tem que estar presente na sua metodologia, tipo de pesquisa e procedimento que você vai utilizar. E você também tem que descrever a população com a qual você vai trabalhar. São professores, são alunos, são pedagogos, são supervisores, são diretores. Qual é o seu universo populacional, né? E como é que você vai tirar a amostragem? Por exemplo,
Você quer saber quantos alunos surdos tem na rede municipal de ensino, você tem que tirar, por exemplo, uma amostragem. Né? Essa amostragem geralmente é tirada quando você tem um universo muito grande para se pesquisar. Digamos que tenha uns 5 mil alunos, né, na rede municipal de ensino fundamental. Então, não tem como você trabalhar com esses 5 mil alunos. Né? Você vai tirar a amostragem, você vai tirar um percentual, geralmente de 5%, para se trabalhar com aqueles 5%. Em relação aí à metodologia, algum ponto que vocês gostariam de comentar? Dúvidas? Não. Não. Certo, então vamos passar aqui para o último item, que é a fundamentação teórica. O mesmo fenômeno ele pode ser investigado, né, sob diferentes enfoques. Por exemplo, o fulano de tal deu um enfoque diferente lá na cidade, no município de Joaquim Pires. Certo? Ele trabalhou com formação docente para o ensino de surdos, né, se os professores estão preparados. Mas você quer dar um enfoque diferente. Certo? O mesmo tema pode ser trabalhado, mas com enfoques diferentes. Ele trabalhou lá a formação docente. Você pode querer trabalhar, por exemplo, a gestão escolar voltada para o ensino de surdos, ou o aluno especificamente, ou os pais especificamente, certo? Então, teve o mesmo tema, mas o enfoque foi diferente. Né? Então, portanto, deve-se indicar a literatura de base, os pressupostos que fundamentarão a sua investigação. Aí você vai trabalhar com o que já foi produzido. Então, pouco a gente produz nessa parte da fundamentação teórica, certo? É aí que nós vamos ter a análise dos trabalhos precedentes, né, que trataram do tema proposto, ou seja, vão trabalhar muito com legislação, certo? Independente do tema que vocês, do foco, do enfoque que vocês deem à língua brasileira de sinais, é algo praticamente inerente, né, se trabalhar com a legislação. E nós temos várias, né, começa pela questão das conferências internacionais, pela a lei de acessibilidade, pela aquela legislação mais voltada para os surdos, a LDB trata disso, a educação, o Estatuto da Criança e do Adolescente trata disso. Então, é quase que impossível você trabalhar essa parte de Libras sem utilizar alguma legislação. Mostrar que o autor conhece parte da bibliografia, né, do assunto que será analisado. E aí vem as famosas citações, né? As indiretas, que é o que a gente chama de paráfrase. É importante relembrar aqui que nessa parte da fundamentação teórica a gente praticamente não produz nada. A gente só reproduz. O que é que você pode fazer? Ah, mas eu tenho um pensamento a respeito de um determinado ponto específico sobre Libras. Aí você pode botar esse seu pensamento e procurar um autor que fundamente ele, certo? E tem as chamadas citações diretas, que são aquelas com até 3 linhas, e tem aquelas com mais de 3 linhas. Aquelas com até 3 linhas, elas ficam dentro do parágrafo. Você vai delimitar por aspas. Não esqueçam disso. Tem muitos trabalhos que eu projeto mesmo, e muitos alunos esquecem de botar essa delimitação. Então, por exemplo, quando eu olho, eu não sei onde começou a citação direta, certo? Então, quando vocês forem fazer citação direta com até 3 linhas, obrigatoriamente ela tem que vir delimitada por aspas, certo? E tem aquelas com mais de 3 linhas. Essas têm toda uma metodologia, uma forma de apresentar. Ela não fica dentro do parágrafo, ela fica num parágrafo separado, ela tem um recuo de 4 centímetros, ela fica em fonte tamanho 10, ela fica sem espaçamento, o espaçamento fica simples, certo? Então, ela é toda mais diferente, é mais, digamos assim, um pouquinho mais complexa, né, para se fazer. Contudo, seja a citação direta,
com até 3 linhas ou com mais de 3 linhas, obrigatoriamente você tem que colocar a página de onde você tirou essa citação. Na citação indireta, não precisa, certo? Um cuidado com as citações indiretas é de que muitas vezes a gente leu alguma coisa em um determinado livro, entendeu aquilo dali e colocou dentro do artigo com as nossas próprias palavras. Tenham cuidado, porque mesmo você tendo colocado com as suas próprias palavras, ainda assim, essa ideia não é sua. Você tirou de algum trecho, de algum livro, de um outro artigo, e colocou com as suas próprias palavras, mas a ideia central não pertence a você. Então, você tem que colocar de onde foi que você tirou. Ah, professor, então quer dizer que eu não vou produzir nada. Nenhuma ideia vai ser minha fundamentação teórica. Repito, geralmente na fundamentação teórica nós só reproduzimos conhecimento, nós não produzimos. Sim, professor, e onde é que vai estar a minha produção? Quer dizer que eu não vou produzir nada? Sim, você vai. Os resultados são a produção do seu conhecimento, né? Os resultados do seu TCC, do seu artigo, são o fruto do seu esforço e a sua contribuição para a ciência, certo? Nessa parte da fundamentação, alguma dúvida? Não. Certo, a última parte era essa. Então, agora eu quero saber das dúvidas, né, de vocês sobre o artigo sobre Libras. Essa questão não tem um tempo adequado aí. Dúvidas assim mais gerais, né? Porque aquela parte de análise individual a gente vai marcando semanalmente, né, para fazer isso. Porque acho que a Shirley me deu um prazo, até eu não me recordo, mas eu vou ver depois. Eu lembro que até maio, né, que vocês têm que entregar esse artigo. Tá bem aí já, né? Hoje é 26. Eu não me recordo qual foi a data específica, mas eu me recordo do mês, que é até maio. Todos vocês já têm ideia do que vão fazer? Não, ainda não. Ainda vou pesquisar meu tema. Não pensei ainda. Já pesquisou, Fabrício? Eu tinha pensado nos aplicativos para Libras. Mas tem que ver a questão de material para pesquisa, né? Qual é o tema? Aplicativos. Agora, impreterivelmente, vai ter que ser assim, né? Tudo por meio de site, aplicativo, plataforma virtual. Professor, eu sou Jaraci e até agora eu ainda não comecei nada sobre esse artigo de Libras, porque até o momento eu ainda não tive nenhuma posição sua sobre o de docência, né, que foi enviado já há muito tempo, ainda ano passado, e até agora Todos os não artigos que eu peguei, chegou ao meu e-mail, eu já devolvi. De Esperantino não tem mais nenhum artigo sem análise. Talvez não tenha chegado ao seu e-mail, mas eu não tenho mais nenhum artigo ainda a analisar. Certo? Todos eu já despachei. Sim, eu sou Geraci. Semana. Sim, eu sou Geraci Carvalho Cardoso, só que o meu aconteceu assim, é que eu não sei muito assim digitalizar, né, para essas coisas, eu fiz tudo, né, aí eu mandei digitalizar e enviar para você, só que a moça que fez isso, ela não mandou no meu e-mail, ela mandou o meu nome, né, no meu nome mais no e-mail dela, tá entendendo? E não veio nada para ela, foi isso que aconteceu, depois foi mandado no seu WhatsApp, para o seu WhatsApp, e também não veio nenhuma resposta. É de docência? Sim, de docência. Eu acho que eu não tenho, não. Nenhum. E você tem certeza que não foi enviado para você, você não viu, né? Não foi. Como é que é isso? Estou olhando aqui todas as docências de Esperantina e não tenho nenhum artigo com esse nome.
Sim, e agora, como é que é? Eu vou... Agora você tem que me enviar de novo, né? Porque não chegou até agora. postar certo. Assim, até o final da semana eu vou. Não, porque eu queria primeiro falar com você mesmo, né? Para ter certeza, assim. O Ó, meu eu vou botar bem aqui. Vou botar bem foi até aqui sobre a no, ludicidade na educação no. infantil. Só um minutinho, escute aí. Eu vou botar bem aqui no chat o e-mail que você tem que enviar. Sim, auxilio.ifpi@gmail.com, certo? sim. Então, agora nós vamos nos ater a Libras, esse de docência, a senhora envia, que aí eu vou analisar e devolver, certo? Pois tá certo, tá bom. Obrigada aí pela resposta. Olhe bem aí o e-mail certinho, francilio.ifpi@gmail.com, Está aqui, tá certo. certo? Eu aqui não vou para me verem, é que eu estou com a conjuntivite, né? E é muito inflamado meus olhos, né? Então eu preferi não ser vista. Ah, não tem problema não. Mas eu assisti a aula todinha, gostei muito, muito bem explicado. Amei. Certo. Assim, se vocês ainda não têm tema, eu acho que fica muito complicado para a gente conversar, né, acerca dessas partes, porque assim, eu particularmente acho que o item mais complexo para se alcançar inicialmente é justamente saber o que é que se quer pesquisar, né? O Fabrício aí já está um passo à frente, né? Que É já verdade, sabe que eu quer não tenho mexer com tema nenhum. aplicativos, né? Hum. Então, assim, enquanto não se sabe um tema, é muito complicado sair do lugar, né? Então, acho que nesses primeiros dias agora, ou pelo menos nesses últimos dias, aliás, do mês de abril, eu acho que vocês devem tirar alguns minutinhos aí para pesquisar no Google, bota lá no Google mesmo, né? Bota Libras, pesquisas, e aí vai aparecer uma série de sites para vocês olharem, de artigos para vocês pesquisarem, ou bota algo relacionado à área de vocês, por exemplo, não sei quais são a área de você, mas digamos que tem alguém aí da matemática, bota lá Libras, vão por palavras-chave, né? Porque se vocês colocarem textos muito grandes, ele vai limitar, né, o poder de busca. Então, botem Libras matemática, ou Libras ciências, Libras biologia, Libras geografia, Libras história. Vão por palavras-chave, né? Depois bota metodologia, ou bota temas de pesquisa, aí vai aparecer uma quantidade bem grande de temas variados que vocês podem vir a pesquisar, certo? E a partir daí você vai lendo, não precisa ler todo, se for um artigo científico, não perca tempo lendo todo, leia só o resumo. Se você se agradar com aquele resumo do que tem lá, aí sim você parte para a leitura do texto todo. Então, assim, peguem esses últimos dias aí de abril e vão tentando montar esse levantamento bibliográfico de vocês e buscar delimitar um tema, né? A partir dessa delimitação, aí as coisas vão ficando mais fáceis. Você vai conseguir ler, vai conseguir produzir objetivos, justificativos, problematização. E aí, aquela mesma dinâmica. Vão produzindo e vão mandando. Não deixa para mandar tudo de uma só vez, porque vai ficando em cima da hora. Eu vou postar lá no grupo de vocês depois, esse prazo bem curto aí que a Shirley deu, viu? Eu me lembro que até maio, que ela havia falado. Achei um prazo bem pequeno, né? Mas depois eu vou confirmar com ela, realmente, se é até maio. Mais alguma colocação que vocês queiram fazer? Alguma dúvida? Diga. O meu, eu queria fazer inclusão, pode ser. Não entendi. O meu tema, eu queria fazer inclusão, pode ser. Pode sim. Tem vários textos, inclusive legislação voltada à inclusão, né, de alunos surdos. E você não vai ter dificuldade em encontrar material na internet. Talvez encontre até livros em PDF,
capítulos de livro, artigos, aí tem um monte, né? Porque é um tipo de estudo que está hoje em alta, né? Justamente essa questão, além da acessibilidade, é a questão da inclusão também. Então, assim, é um tema que você não vai encontrar dificuldade para achar material, né? Se você bota lá essas palavras-chave no Google, você vai achar muita coisa. Tá bom. Mais alguém que esteja pensando em alguma temática específica? Não? Todo mundo calado. Eu não. Elas estão com vergonha de falar os temas. Que eu vi assim essas mensagens essas coisas no grupo, porque assim, devido a não ter nem a resposta sobre o de docência, então deixei para ter logo assim a resposta de agora, eu vou cuidar, da manhã em diante a gente vai. Do de docência, para facilitar já a sua vida, do de docência já dá para você aproveitar alguma coisa para a lida, já que você vai trabalhar com o lúdico, né? Você Sim. pode aproveitar esse lúdico e fazer uma adequação, né, ao TCC de Libras, né, porque em Libras também a gente obrigatoriamente tem que trabalhar com esse lúdico, né, não adianta trabalhar só com texto, tem que ter muita figura, muitas formas de introduzir esse aluno. Sim, professor, mas o lúdico de docências foi na educação infantil. Mas você pode buscar trabalhar também com a educação infantil. Até mesmo porque os surdos, eles não entram direto lá no fundamental, né? Eles têm todo o processo normal de inclusão, lá desde o infantil até chegar ao ensino superior. Sim, é verdade. E por lei, eu não me recordo se ela abrange todos os níveis de ensino, por lei, ele tem que ter um atendimento, de certa forma, diferenciado. Né? Eu conheço casos, né, de alunos surdos, por exemplo, que está fazendo mestrado, e ele entrou na justiça para que ele tivesse um intérprete, mesmo no mestrado. Sim. Certo? Então, assim, dá para se trabalhar, aproveitar o seu TCC que foi com o lúdico lá na educação infantil e ver, como, por exemplo, como é que é trabalhado o lúdico para essas crianças surdas lá na educação infantil. Certo. Bom, obrigada. Nada. Mais alguém? Já que não tem, vamos fazer assim. É mais fácil, né, marcar uma aula por uma plataforma do que eu ir até a Esperantina, né? Eu não deixaria nem eu sair da cidade hoje em dia. Mas, assim, vamos ver um outro momento, né? Essa de hoje foi mais geral, mais a nível de informação dos itens que tem que ter no artigo de vocês. Mas aí a gente vê uma outra, né? Marcar por horários, né? Como a gente faz análise individual, num outro dia, certo? Para a gente fazer a análise individual do que vocês vêm produzindo, as partes, os itens, do que vocês vão produzindo. Eu vou botar lá no grupo de vocês uma espécie de cronograma, né? Para vocês irem produzindo, tentar obedecer esse cronograma, para ir produzindo esses itens, né? Por exemplo, uma semana você delimita seu tema, produz a justificativa. Na semana seguinte, você delimita a sua problematização e a sua metodologia. Na semana seguinte, a sua fundamentação teórica. Na outra semana, os seus resultados. Então, assim, a gente vai delimitando fazendo um cronogramazinho para ver se dá certo até a data de entrega do TCC sem muita agonia, sem muita correria. Certo? Certo. Tem mais uma colocação? Podemos encerrar? Bem.
Tudo bem, pois um bom dia para vocês, bom trabalho. Bom dia. Se Bom cuidem, dia, a viu? aula Se foi previnam. Até mais, viu? Bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia para você também. Obrigado.